Olá pessoal, tudo bem? Eu sou José Carlos, Eu sou um pesquisador, sou graduado em Direito, E eu gostaria de conversar, aproveitar esse espaço para conversar um pouco com vocês sobre algumas coisas que eu tenho pesquisado aqui no município de Imperatriz. Desde que eu cheguei aqui no ano passado, eu tenho acompanhado a questão do Covid-19, a questão dos dados, a questão de como é que a Prefeitura Municipal e o Governo do Estado têm providenciado as questões de segurança, as questões de restrição e tudo que envolve o Covid-19 no Estado e no município. Eu comecei a morar em Imperatriz em 2013, Fiquei aqui até 2016. Depois eu fui para Goiás, para o município de Goiânia, onde eu cursei o Direito e agora eu voltei novamente para Imperatriz. Até mesmo para dar uma situada de quem sou eu e por que eu estou falando desse assunto especificamente. Em relação à questão do Covid, em relação a esses dados que eu fiz uma pesquisa e analisei, é porque eu me preocupo muito com a questão da saúde coletiva, saúde do povo e também com a questão de direitos, porque é a minha área mesmo. Na minha pesquisa, eu verifiquei algumas coisas graves e eu gostaria de compartilhar com a coletividade, com as pessoas que estão me assistindo, que é uma distorção nos números de Covid, de casos confirmados e de óbitos da Secretaria Estadual do Maranhão com as secretarias municipais. Isso é preocupante, porque isso cria uma situação inexistente, cria uma situação que não é real, Então, por isso que é importante a gente denunciar. Eu encaminhei, obviamente, a demanda jurídica para o Ministério Público do Estado e também para a Defensoria Pública do Estado, Para que ambos, no caso, tanto a Defensoria como o Ministério Público, possam providenciar nas questões legais. O que eu verifiquei, E por que eu acredito que é importante a gente fazer esse alerta? Dos dias 24 de março e nos dias 28 de março, eu fiz um comparativo nos dados que a Secretaria Estadual divulgou no site, que vai estar aqui na tela, oficial, com alguns municípios de Imperatriz. Com alguns municípios do estado do Maranhão. Selecionei 3 municípios. O município de Balsas, o município de Grajaú e o município de Imperatriz. Eu escolhi esses municípios para verificar a diferença no número de óbitos e número de confirmados de casos de Covid. Por que eu estou chamando de distorção e não de subnotificação? Porque a subnotificação é não notificar, É praticamente você não falar, não mencionar e não dizer quais são os dados reais, Você nem escreve em lugar nenhum. Que a gente sabe que no Brasil existe, as pesquisas apontam que o número de subnotificação é gigante. Mas aqui eu nem estou me referindo à subnotificação, aqui eu estou falando de uma distorção mesmo, que é o que as secretarias municipais estão fazendo, divulgando, nos seus lugares ali que escolheram, alguns lugares que são públicos, outros lugares são mais restritos, mas estão fazendo essa divulgação desses dados e, por exemplo, o governo do estado não faz a divulgação correta referente ao dia. Que isso é errado, Se não está fazendo a divulgação, algum problema está tendo aí e precisa ser resolvido porque isso tem consequências graves. A Secretaria Estadual, que é o primeiro foco aqui da discussão, ela tem atualizado, em alguns casos, como o caso de Imperatriz, a quantidade de casos novos e a quantidade de casos no total. Só que na hora de óbitos, parece que a pessoa que está contando os dados e que está divulgando sofre um probleminha intelectual e não consegue fazer. Então, se tem alguma questão ali que precisa ser resolvida, então se atualiza, por exemplo, o número exato de novos casos, mas em relação aos óbitos não há essa atualização. A diferença é de quase 40 óbitos de diferença. Isso faz uma diferença muito grande no número global, na quantidade global de novos casos que é divulgado, por exemplo, até nacionalmente. E aí a gente percebe que nos jornais de circulação nacional, o governo do Maranhão aparece há dias em situação estável, tanto de casos de Covid novos como de óbitos. Será por quê? Será por quê? Essa é a questão que a gente precisa ser respondida, Por que não aparecem esses novos casos? Por que está estável? Porque esses casos não estão sendo repassados.
Isso cria uma ideia, uma falsa sensação de que a gente está com uma situação resolvida aqui embaixo, né? Que por aqui está estável, como diz lá no gráfico. Mas, na verdade, o que tem acontecido é que a Secretaria Estadual, além de negligenciar, né, ela não está passando os dados corretos para frente, atrasando aí dias. Mas o mais curioso é que em alguns casos, como eu falei aqui, o de novos casos, no caso de Imperatriz, ela atualiza os novos casos, mas dos óbitos ela não atualiza. Por algum motivo ela não atualiza e isso, obviamente, o Ministério Público vai investigar. A outra questão que eu queria apontar é sobre a questão da Secretaria Municipal de Imperatriz em relação a como a gente está tendo acesso, né, aos dados do Covid-19. Em relação à Prefeitura Municipal de Imperatriz, a situação é outra. Obviamente que a Prefeitura Municipal de Imperatriz tem divulgado, né, os dados do Covid-19, só que ela tem restringido o acesso a esses dados. O que acontece? Até novembro do ano passado, né, novembro de 2020, a Prefeitura Municipal de Imperatriz fazia a atualização dos novos casos de Covid-19 e também dos óbitos pelo site da Prefeitura, né, que é o lugar correto, obviamente, para fazer esse tipo de divulgação. O que aconteceu? A partir de novembro do ano passado, a Prefeitura parou de atualizar os novos óbitos por lá e se restringiu a fazê-lo somente pela rede social Instagram. É bom lembrar que o Instagram é uma rede social pesada, geralmente nem todo mundo tem um perfil, nem todo mundo tem um perfil no Instagram. E, por exemplo, se restringir a postar os dados só lá, você já regula ali uma quantidade de pessoas que vão ter acesso a essa informação. É por lá que os veículos estão pegando as informações para atualizar. E aí, eu verifiquei que lá no lugar que era o lugar destinado, que a Prefeitura tinha destinado para a gente fazer a busca de informações sobre os dados do Covid, está fora do ar. Você clica lá no local e está fora do ar. E o último boletim postado pela Prefeitura relacionado aos novos casos foi de novembro do ano passado. Além de tudo isso, além de só colocar essas informações pela uma rede social restrita, a Prefeitura, através de seus assessores, as pessoas que administram a rede social, ainda restringe os comentários das publicações. Então, nem todo mundo pode comentar. Eu mesmo não posso comentar as publicações da Prefeitura Municipal. Eu fiz uma investigação para ver se outras pessoas também tinham a mesma situação. E eu verifiquei que não era só eu que estava tendo essa dificuldade de ter acesso ao Instagram da Prefeitura para fazer comentários, por exemplo. Curiosamente, eles restringem, eles bloqueiam, eles apagam comentários, coisas que não é possível num Estado que se diz democrático, porque a Prefeitura ela não é pertencente ao grupo político que está no poder. A Prefeitura ela existia antes e ela vai existir depois que essas pessoas se desocuparem a Prefeitura. A Prefeitura é uma entidade, né? Ela está para além de quem administra. Então, as pessoas que estão administrando as redes sociais, ou o prefeito, ou qualquer outra pessoa, não podem agir como se fosse a extensão da casa deles. É uma coisa pública, de interesse público, de interesse coletivo, por exemplo, e tudo que é de interesse da população tem que estar lá. E também a opinião das pessoas, sejam elas positivas, sejam elas negativas, elas devem permanecer até para que a gente conviva bem numa sociedade que se diz democrática. Então, em relação a isso, também coloquei uma demanda no Poder Judiciário, porque eu acho isso um absurdo. Não cabe à Prefeitura dizer quem vai comentar e quem não vai. Não cabe à Prefeitura dizer que comentário positivo ou negativo vai estar lá ou não vai estar lá. Esse não é o papel deles. A Prefeitura, inclusive, ela precisa desse feedback até mesmo para melhorar, né? Porque a gente não termina a participação política só no voto. Inclusive, a gente tem o poder e pode fazer, inclusive, o que eu estou fazendo, que é buscar essas informações e divulgá-las, denunciá-las se elas não estiverem corretas. E aí eu queria fazer um questionamento e colocar para todo mundo que está me assistindo. A situação atual do Covid-19 é muito grave. Está morrendo quase 4.000 pessoas por dia. No Maranhão, está morrendo muita gente. Só nos dados que eu, José, considero subnotificados, que são os dados da Secretaria Estadual, que estão sendo atualizados numa lentidão de uma tartaruga,
já morreram 6 mil pessoas. 6 mil pessoas já morreram, considerando esses dados distorcidos, desatualizados, que estão lá no site da Secretaria Estadual. Em Imperatriz, morreram só no mês de março 130 pessoas. Está morrendo gente, pessoas de carne e osso, como eu e você. Já morreu vizinhos meus, morreu amigos meus. Graças a Deus não morreu nenhum parente ainda, próximo. Que eu estou me dizendo assim, de um grau de parentesco muito próximo. Porque a gente tem tentado ao máximo. A seguir as medidas sanitárias, a seguir o isolamento social. Nós que trabalhamos, né, nós temos tentado manter o distanciamento, usando máscara, nos proteger e proteger as outras pessoas também. Porque não é fácil, a situação é muito complicada e não dá para a gente criar uma sensação errada e equivocada de que está tudo bem, de que você pode aglomerar, de que você pode, né, abrir serviços não essenciais e funcionar como se o mundo estivesse funcionando como antes. Nós estamos vivendo a pior crise sanitária da história. Então, assim, não é algo que a gente possa brincar. Falando nisso, essas questões, né, de atualizações de dados de Covid-19, além de gerar uma confusão nas pessoas que assistem os jornais, porque o jornal ora fala os dados do Estado, ora fala os dados das secretarias municipais, ora fala de leitos de UTI que estão livres. Isso cria uma confusão na cabeça da pessoa que está assistindo, porque ela realmente não sabe o que está acontecendo. Se realmente a gente está melhorando ou piorando, porque isso é intencional. É intencional da parte do governo federal, é intencional da parte do governo municipal, é intencional da parte do governo estadual. Se não for intencional, eles precisam corrigir isso e serem punidos por isso, né? E se for intencional também, né? Eles precisam pagar, porque isso tem consequências gravíssimas. E aí eu vou explicar quais são as consequências. As consequências, obviamente, né, do descontrole dessas informações, dessas divergências e do que é passado, né, para frente, para a imprensa, tanto municipal como estadual como federal, obviamente, é a desinformação do povo. É criar uma sensação equivocada de que nós estamos bem, como eu já falei, de que está tudo bem. E aí, recapitulando, o que está acontecendo? A Prefeitura Municipal está restringindo o acesso da população às informações do Covid, está se limitando apenas a postar lá no Instagram e ainda bloqueia, restringe comentários e por aí vai. A nível de Estado, a Secretaria Estadual tem feito a atualização dos dados de forma totalmente errada. Uma hora atualiza corretamente os números de alguns municípios, outra hora não atualiza e depois aparece nacionalmente como se estivesse estável, né? Então isso gera uma situação em que as pessoas que estão assistindo ficam muito confusas. Como eu já disse, horas elas acreditam, né? Horas elas acham que está ok, outra hora o jornal já fala outra coisa e por aí vai. Isso é um cenário propício para esses movimentos que nós estamos vivendo, que é esse movimento negacionista, são esses empresários, né, essa galera aí que acha que é com cadáver que a economia vai funcionar, né, que o trabalhador, por exemplo, se colocando em risco, que ele vai ganhar o pão de cada dia, né, porque ele não tem outra opção, e ele não tem outra opção exatamente por causa de quem está no poder. Ele não tem outra opção por causa do presidente, por causa do governador, por causa do prefeito e por causa das instituições de fiscalização do poder público que não estão trabalhando como deveriam. Por causa disso tudo, obviamente, o trabalhador tem que se arriscar, né? Ele tem que ir, porque senão ele vai morrer de fome. E ele vai morrer de fome não porque está tendo isolamento social, ele vai morrer de fome não porque está tendo um Covid-19. Ele vai morrer de fome porque existe um prefeito que não faz o que deve fazer, porque existe um governador que não faz o que deve fazer, porque existe um presidente, um Senado, uma Assembleia Legislativa, Municipal, Federal, né, um Senado que não faz o que é necessário e que não está, né, colocando ali o trabalhador no devido lugar, que é o lugar de destaque, é o lugar ali que merece. E aí, é bom a gente lembrar, né, que tudo isso que está sendo feito parece besteira, né? Eles só não estão atualizando os dados. José, uma hora vai atualizar, daqui 3, 4 semanas os dados aparecem.
aparecem daqui 3, 4 semanas. Daqui para lá já morreu muita gente por causa da desinformação. Então, o nosso compromisso é com a verdade, o nosso compromisso é com a justiça, o nosso compromisso tem que ser com a vida. Ele não pode ser com um grupo específico de pessoas, empresários, sei lá, religiosos, um lobby ali que sobrevive do Estado, que sobrevive sugando os trabalhadores. A gente não pode achar que a função da Prefeitura Municipal, que a Secretaria de Saúde, que a Secretaria de Estado, né, que tanto a Assembleia Legislativa como a Câmara Municipal tem a única utilidade para servir os interesses daqueles que estão ali sugando a existência do dinheiro público. Então, assim, a gente não pode pensar assim. O que a gente pode fazer é fiscalizar, denunciar e ficar em cima dessas pessoas. Elas ganham muito bem, elas estão recebendo muito dinheiro, inclusive trabalhando de casa, a maioria delas, né? Protegidas no apartamento, na área, na casa construída chique deles. Eles estão protegidos do Covid, enquanto nós, trabalhadores comuns, temos que ir pegar o Covid lá, né? Não temos hospital, não temos leito e ainda temos que assistir empresas privadas, porque eu quero lembrar para vocês que televisão é uma empresa, né? O dono da emissora é o empresário, né? Ele tem interesses políticos, ele tem interesses econômicos e esses interesses eles vão aparecer na televisão. Então, hoje no Brasil, a concessão é pública, mas a televisão é privada, né? Eu falo assim privada, você tem acesso à informação que vem para você, e aí eu não estou questionando a legitimidade do jornalista passar as notícias, não estou dizendo que eles estão mentindo, ou que eles concordam com isso. O que eu estou querendo dizer é que existem bons profissionais, obviamente, existem bons profissionais, como existe em qualquer área, e no jornalismo não é diferente, mas essa área específica é limitada porque é uma empresa. Empresa tem interesses, lógico, interesses financeiros. Então, alguns blogs, alguns sites online, algumas emissoras, por exemplo, vendem espaço para empresários que também querem ditar a regra, para políticos, que inclusive algumas emissoras são até de políticos, né? Então tem interesses, esses interesses, eles podem não aparecer descaradamente, mas eles estão ali de alguma forma presente nesse conteúdo que chega até você. Então alguns jornalistas têm preguiça de verdade, né, de ir atrás, de buscar as informações, outros são limitados por essa política aí de concessão pública que é dada às empresas de telecomunicação. Então é mais ou menos para você entender que nem sempre a informação que chega para você é a verdadeira. E que alguns jornalistas se apegam apenas para o que está lá. O que está lá já está errado. Então ele só se apega ao que está lá, que eu estou me referindo aqui à Secretaria Estadual. Ao que está lá na Secretaria Estadual. Ele vai falar esses dados. Aí ele vai se basear nesses. E aí quem está assistindo vai acreditar, né, muitas das vezes, porque é a imprensa que está dizendo, e vai relaxar nas medidas de confinamento, nas medidas de segurança, e isso gera um problema muito grave, que é o aumento mais ainda de casos e a superlotação de UTIs. Falando em UTI, outro problema que eu vejo no município, em relação ao município de Imperatriz, é falar que os leitos clínicos, por exemplo, estão livres no município de Imperatriz. Aí os jornalistas que também não pesquisam muito, ou que talvez seja intencional, eu não sei, alguns pode realmente ser intencional ou não, falam isso para o povo. Aí eu me pergunto, você sabe o que é um leito clínico? E a diferença de um leito clínico para um leito de UTI voltado para os pacientes de Covid-19? Provavelmente não. E parece que o jornalista também não, porque ele não esclarece. A maioria dos leitos que eles dizem que estão disponíveis são leitos para outras áreas, não são leitos para Covid-19. Então isso gera uma confusão, a pessoa acha que está ok. E aí uma coisa curiosa aqui em Imperatriz, que todo mundo sabe, nunca foi fácil achar leito disponível aqui para qualquer coisa. Agora, de repente, tem 40% de leito disponível? Tem alguma coisa errada. E lógico, a gente não vai deixar isso em branco. Vou continuar cobrando, vou continuar investigando, vou continuar enchendo o saco desse pessoal, porque eu e você é que paga o salário deles. Se eles conseguem viver numa cobertura de um prédio se protegendo do Covid-19, sendo, sei lá, da Câmara, sendo do governo municipal, sendo do governo estadual, é por minha causa e a sua. Minha e sua, porque de alguma forma a gente contribui financeiramente para a existência desse tipo de situação. Minha e sua, porque ele deve ter sido eleito com alguns votos, né? Com a maioria dos votos, obviamente. Se ele comprou, se ele roubou, aí já não quero entrar no mérito. Ele está eleito, ele se diz representante do povo, então ele tem que fazer jus
ao que é representar o povo. E representar o povo não é uma declaração em branco que eu assino e ele faz o que quer, não. A gente, na democracia representativa que existe no Brasil, a gente tem o direito de participar. Participa denunciando o que está errado, participa reclamando do que está errado, inclusive tendo liberdade para comentar no Instagram. É isso, eu me chamo José Carlos, eu encerro por aqui. Vou voltar outras vezes para falar e discutir outros assuntos, inclusive esses relacionados ao Covid-19. Gente, não dá para aceitar calado o que está acontecendo. Fiquem em casa, se protejam, não aglomerem, não vão para a igreja lotada, não vão para bar lotado, não vão para restaurante, para lugar nenhum. Fiquem em casa, esse é um momento crítico, Hoje você acha que não vai morrer por algum motivo, mas amanhã talvez você esteja precisando de um leito de UTI, talvez você nem chegue lá e morra antes. Porque se eu te garanto uma coisa que os nossos profissionais de saúde, você pode perguntar para qualquer um, é que a situação lá está gravíssima, está faltando mesmo. Tem lugar que tem mais de 1.000 pessoas esperando por um leito de UTI. Então, por favor, não aglomere, fique em casa se puder. E se eu for obrigado, como nós aqui, a trabalhar, né, como as pessoas que trabalham, que estão de carteira assinada, etc., que precisa ir presencialmente ao emprego, tome as medidas de segurança, qualquer risco denuncie e se proteja. Muito obrigado e agradeço a todo mundo.